difícil pegar esse time do Corinthians, hein? Muito difícil, realmente. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Um grande abraço. Mas é cedo ainda, Belete, pra gente falar que pintou o campeão. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, Jotinha. Um abraço. A verdade é que o time pinta de campeão tem. Porque está entendendo o campeonato, está sabendo jogar a competição. O momento certo de ser ofensivo, o momento certo de defender um pouco mais. Dentro ou fora de casa, sabe ler o jogo. Como hoje, fez um gol logo no começo com o garoto Marcial. É a coisa que todo técnico, todo jogador quer num jogo difícil, fazer um gol logo no início. E a partir daí cadenciou, não se arriscou mais, não deu chance. Uma ou duas o Fluminense teve, mas foi inteligente na hora de segurar o resultado. E o grupo? O Corinthians vence hoje por 2-0, gols de dois jogadores que normalmente não são titulares, que foi o Marcial e o segundo gol marcado pelo Ralf. Isso é importante para o Tite nessa fase da competição. O Fluminense teve até boas oportunidades, né, Belete? Teve. Nem por isso deixou de criar. Foi mais ofensivo em função do resultado. O Corinthians segurar um pouco mais, arriscou pouco. O Fluminense pressionou. No primeiro tempo fez uma marcação em cima, lá no campo do Corinthians, para tentar roubar a bola ali e já ficar próximo do gol, criar as oportunidades. No segundo tempo, não teve a mesma intensidade na marcação, mas chegou a criar suas chances. Mas o Corinthians é muito forte na defesa. É isso que está fazendo esse time hoje líder da competição. Mais do que os gols dos seus atacantes, é a defesa da equipe. Muito consistente, muito equilibrada, dá poucas brechas para os adversários, tem sido fundamental na competição. E esse lance do Cícero, que a posição era legal, né, Belete? Olha aí. O lance do Cícero realmente, ele não estava em posição irregular, já que ele veio de trás, um jogador do Corinthians dá condição para ele prosseguir na jogada. Acredito eu que o Bandeira marca o impedimento, vendo o outro jogador do Fluminense impedido. Fluminense com essa derrota, o gol do Ralf, né? Agora tem o Flamengo encostando a 1 ponto do Fluminense. Domingo tem o Fla-Flu no Maracanã. Terceira derrota seguida do Fluminense, né? Quinta em 6 jogos. Realmente a fase não tá boa para essa fase, para esse momento da competição. Fica um pouco mais complicado nessa hora já pensar em título. Primeira coisa que tem que fazer é vencer. Tirar essa fase ruim da casa, da situação. E o Corinthians tem aproveitado o fator casa. Mas fora daqui também tem feito pontos importantes, intimidando os adversários. O Atlético Mineiro perdendo, dá essa vantagem para o Corinthians, aí sim, já para começar a pensar em título. Vamos ver novamente o lance do gol que o Fluminense fez, o gol do Cícero, que o Bandeira deu impedimento e que o gol foi legal, mais uma vez, ó. O Cícero não está impedido, é o Fagner que dá a condição para ele dominar e finalizar, mas eu acredito que o Bandeira, vendo outro jogador do Fluminense, que parece que é o Wellington Paulista, em condição irregular, mas que não participa da jogada, deu para confundir um pouco o trabalho dele e atrapalhando, claro, o Fluminense. O gol foi legal. Bruno, vitória do Corinthians, abrindo 7 pontos agora do segundo colocado e mais uma derrota do Fluminense. Como visitante, inclusive, né? Tem uma sequência de derrotas como visitante nesse Campeonato Brasileiro. E aí, mais uma vez, em uma vitória do Corinthians, a gente volta a falar de arbitragem. Eu quero saber do Belete o seguinte: esse lance pode ter tido influência no resultado, Belete, porque o Fluminense era melhor quando levou o segundo gol, né? Pelo menos na minha visão. Você, claro, acompanha o jogo, pode até dizer se eu estou equivocado, mas me pareceu que o Fluminense estava mais perto, de fato, de empatar o jogo do que o Corinthians de marcar o segundo, como fez com o Ralf. Perfeita análise. No segundo tempo, o Corinthians, em função do resultado, se acomoda um pouco, se preocupa mais em trocar a bola no campo de defesa, fazer o tempo passar. O Fluminense, claro, é obrigado a arriscar um pouco mais. E nesse momento, sim, se é válido esse gol, o Fluminense melhor no jogo. Claro que o Corinthians teria que sair um pouco mais, mas isso que você falou, o Fluminense estava muito mais próximo do primeiro gol do que o Corinthians do segundo nesse momento do jogo. Muita coisa poderia mudar. Tá certo, então. A gente está mostrando aí de novo alguns lances da partida. O gol do Marcial é outro garoto para a gente ficar de olho nesse time do Corinthians. E aí o gol do Ralf, 2-0 para o Corinthians sobre o Fluminense. Eu agradeço o J. Júnior também. O Belete lembra você de casa que daqui a pouquinho estaremos de volta à Arena Corinthians com as entrevistas coletivas, trazendo para você também personagens do jogo. Obrigado, Jota. Obrigado, Belete. Boa noite para vocês e até a próxima. Já que falamos, então,
do Corinthians, que abre essa diferença de 7 pontos em relação ao Atlético Mineiro, mostrar como foi a partida lá no Independência.